Olá, mais um programa A Mensagem por Elas chegando na tela da TV Novo Tempo. E você é mais que bem-vindo, você é a nossa motivação. E eu já quero te agradecer por abrir a porta da sua casa de forma tão gentil e carinhosa. É um grande privilégio estar com você neste momento. Eu sou Betina Pinto e quero saber de você qual ou quais são os seus maiores medos. Pensa aí, no programa de hoje eu quero refletir com você sobre 3 medos que nos afastam de Deus. Então eu vou para um rápido intervalo, não saia daí que eu já volto e te encontro para a gente conversar sobre esses 3 medos que nós temos e que acabam nos afastando de Deus. Até já! Já estamos de volta, viu como foi rapidinho? E eu volto com um convite para te fazer, você aceita? Quem aí gosta de ler e estudar a Bíblia? De tudo que você leu e estudou, o que realmente você entendeu? Pois é, essa é uma pergunta importante, né? Porque assim como tem diferença ler e estudar, há também diferença entre estudar e compreender. E nós, aqui da TV Novo Tempo, queremos incentivar você não apenas a ler e estudar a Bíblia, mas, sobretudo, a compreendê-la. Quer saber como? Olha só, na revista Esperança, na Mira da Verdade, que está aqui, ó, na minha mão, você tem como acompanhar um estudo feito pelo professor Leandro Quadros. 24 horas ele estará contigo, vai poder estar com você para responder as suas dúvidas. Tem muitas explicações aqui, muitos ensinamentos sobre a Bíblia. E você pode pedir a sua revista agora, aqui, enquanto a gente conversa. Muito fácil, muito simples e chega para você. Basta você mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você vai enviar uma mensagem sem custo nenhum e vai receber esse presente na sua casa para você poder estudar a palavra de Deus, compreender e colocá-la em prática. Gostou? Gostou desse convite que eu fiz para você? Para você poder de verdade, além de ler, estudar, agora ler, estudar, compreender e colocar em prática, com certeza vai fazer diferença. Então, manda mensagem para esse grupo de WhatsApp que está aparecendo aí, que tem uma equipe muito especial esperando para mandar esse material aqui para você, para sua casa. Combinado? E a gente começa o programa de hoje fazendo uma oração, convidando também para fazer parte desse momento conosco aquele que nos conhece, que nos criou e que é o nosso maior presente quando está conosco. E a palavra dele fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos, ele estará no meio de nós. Então, vou largar a minha revista aqui e vou convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos juntos pedindo a presença de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai querido, muito obrigada, porque até que o Senhor cuidou de nós. Perdoa as nossas falhas e continue conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos falar sobre medos? 3 medos que nos afastam de Deus. Sabe, o medo, ele é uma emoção poderosa, uma emoção criada por Deus, que pode tanto nos proteger quanto nos aprisionar. É verdade. Já viu pessoas que ficam aprisionadas, paralisadas, andando em círculos e não avançam na vida em nenhuma das áreas por medos? Pois é, eu fiz uma pesquisa sobre os principais medos que envolvem as pessoas e descobri que tem muita gente que tem medo de inseto, de cobra ou aranha. Você tem medo de cobra? Tem medo de aranha? Medo de inseto? Tem gente também que tem medo de lugares fechados, claustrofobia, né? Não consegue respirar num ambiente mais fechado. Tem gente que tem medo de voar, tem gente com medo do escuro, tem gente com medo de contrair doenças, medo de sangue, medo de tempestade e medo de morrer. Esses foram os maiores medos que eu encontrei na pesquisa que eu fiz. Sabe, o medo ele é importante na nossa vida porque ele nos protege, né? Impede que a gente faça algo que pode colocar a nossa vida em risco. Mas, quando nós temos um medo tão intenso, que nos impede de seguir, que nos impede de conviver com pessoas, que nos impede de realizar algo diferente para nós, para nossa família, é muito preocupante.
Porque o medo, ele também tem o poder de nos paralisar. Pois é, o medo, ele nos paralisa quando nós permitimos. E existem muitos personagens da Bíblia que a gente percebe ao ler a história deles, os relatos de situações pelas quais eles passaram, coisas que eles viveram. A gente percebe que eles tiveram medo. Mas sabe o que aconteceu além do medo? Eles não permitiram que o medo os paralisasse. Já ouviu aquela frase, vai com medo mesmo? Pois é, vai com medo mesmo. O medo não pode te paralisar. Mas o medo pode ser uma arma poderosa nas mãos de alguém que quer impedir que você se desenvolva, que quer impedir que você tenha uma vida cristã saudável. O medo pode ser uma arma poderosa e não só pode, como é uma arma muito poderosa nas mãos do inimigo de Deus. Os nossos medos nas mãos do diabo nos afastam de Deus. Isso é muito sério. E é muito importante que a gente pare e pense um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes os medos que nós sentimos são infundados. Você ouviu o que eu disse? Muitas vezes os medos que nós sentimos não têm fundamento, não precisam existir. São mentiras contadas por Satanás. São mentiras contadas por Satanás através da boca de outras pessoas que fazem a gente sentir medo e fazem a gente paralisar. Quer ver algo? Algo bem especial? Existem 3 medos que são os principais medos que muitos de nós temos e que são mentiras contadas por Satanás. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? A gente acredita nessas mentiras e a gente vive alimentando esse medo, alimentando as mentiras que Satanás conta, a gente acredita e a gente alimenta. São 3 medos que nos afastam de Deus. Quer ver só? Quero convidar você para ir comigo até a sua Bíblia, porque a sua Bíblia vai nos mostrar o primeiro dos medos. Hoje nós vamos ver no programa A Mensagem por Elas 3 medos que Satanás alimenta, 3 mentiras de Satanás que ele coloca, ele planta na nossa mente, alimenta e nos fazem acreditar que precisamos nos afastar de Deus por causa desses 3 medos. O primeiro desses 3 medos, ou o primeiro das 3 mentiras contadas por Satanás, que a gente acredita e que a gente alimenta. Primeira mentira contada por Satanás, que você não sabe orar. Muitas pessoas acreditam que não sabem orar, que a oração delas não é suficiente ou que não é forte o suficiente para Deus ouvir. Já pensou nisso? Alguém já falou para você assim, fulana, ora por mim porque Deus ouve a sua oração e não ouve a minha. Já escutou uma frase assim? Ou então, não adianta eu orar porque Deus não me ouve. A minha oração é fraca. Deixa eu contar um negócio para você. Não existe oração fraca. Não existe. O que existe muitas vezes é vontade não correspondida. Isso é verdade. Às vezes eu tenho uma vontade, um desejo, e eu oro a partir desse meu desejo, apresento para Deus e quero que Deus faça as coisas a partir da minha vontade. Eu ensino a Deus como agir na minha vida. Isso não é absurdo? Mas a gente faz isso. Eu quero que Deus faça a minha vontade. E aí, quando Deus não atende a minha vontade, eu acredito que a minha oração é fraca. E aí, Satanás fica aqui, no meu ouvido, dizendo para mim assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo só? Deus não te ouviu. A sua oração é fraca. A sua oração não chega para Deus. Pede para fulana orar por você, porque você não dá conta de orar. Há uma diferença entre oração intercessora, que é nos reunirmos e orarmos por alguém, e isso é bíblico, e isso tem poder. Então, há uma diferença entre oração intercessora e eu pedir para outra pessoa orar por mim, porque a minha oração é fraca. Então, anota aí. Anota aí para nunca mais esquecer. Não existe oração fraca. E nós temos medo de que a nossa oração não seja atendida por Deus, ou então acreditamos que nós não sabemos orar. Deixa eu convidar você para vir comigo na Bíblia, olha só. Vem comigo aqui, vamos abrir a Bíblia juntos? No livro de João, deixa eu abrir aqui,
João, capítulo 14, verso 27. Abre comigo lá a sua Bíblia. João, capítulo 14, verso 27, traz para a gente um importante ensinamento para a gente combater este primeiro medo, ou seja, essa primeira mentira contada por Satanás, que faz a gente acreditar que nós não sabemos orar. E eu já vou contar para você qual é a implicação que isso tem na sua vida cristã, na sua vida diária, nos seus relacionamentos. Você alimentar essa mentira de Satanás. Olha só, João 14, verso 27 diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E a segunda parte do verso: não vou lá dou como o mundo a dá. E aí, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí vem Satanás e faz você acreditar que você não sabe orar, que a sua oração é fraca, que a sua oração não é ouvida por Deus, que não adianta, passa tempo, passa ano, passam meses, e a sua oração não é atendida por Deus. Eu já falei, mas eu vou repetir para você. Não existe oração fraca. Existe vontade não correspondida, mas toda a oração é atendida por Deus. Agora, a maneira como Deus atende a oração vai depender da vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para você. Nem sempre o que a gente pede, da forma como a gente pede, é o que Deus vai conceder, porque o que a gente pede, da forma como a gente pede, nem sempre é o melhor. Já pensou se todos os nossos pedidos fossem atendidos por Deus? Onde nós iríamos parar? Eu não estaria aqui, certamente. Olhando a minha trajetória de vida, todos os pedidos que eu fiz para Deus, se Ele atendesse a todos, sei nem aonde eu estaria nesse momento. Amém, porque Deus não atende a todos os pedidos. Não da forma como a gente pede, mas da maneira como Ele entende que é melhor. Então, medo de não saber orar. Sabe por que Satanás insiste em alimentar esse medo na sua mente? Por algo muito simples. A oração é o nosso meio de conversar com Deus. Oração é comunicação, é conversa. Assim como eu e você estamos nos comunicando agora, assim como eu estou falando e você está me ouvindo. Oração é conversa. E a gente alimenta a oração, a gente alimenta a conversa, a gente investe na conversa, nesse relacionamento, na medida em que passamos mais tempo com Deus. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais tempo passamos com Ele, quanto mais experiências vivenciarmos com Ele, quanto mais a palavra dEle a gente for lendo e colocando em prática, mais a nossa oração vai ficando segura. Por que segura, Betina? Porque eu acredito nesse relacionamento. É quase como a gente conhecer alguém e começar a conversar. Parece que nas primeiras falas a conversa fica assim meio superficial, né? Meio vazia, meio superficial, meio oi, tudo bem, como é que vai? E não vai muito além disso, porque é um início de conversa, é uma aproximação. Com Deus não é diferente. Quando nós não temos o hábito de conversar com Ele, quando nós não temos o hábito de passar tempo com Ele, sim, a nossa oração parece que não se aprofunda. Mas ela não é fraca, porque ela é o início de uma conversa, ela é o início de um relacionamento. E aí quando o inimigo vem e faz você acreditar que a sua oração é fraca, ele está dizendo para você assim, ó, Deus não te ouve porque você não é especial, porque você não é importante para Ele, porque Ele não se preocupa com você. E quando nós damos crédito para isso e passamos a acreditar que a nossa oração não é ouvida por Deus, que as nossas preocupações, que a nossa vida, que as situações que nós estamos vivendo e que estamos querendo entregar para Deus por meio dessa conversa chamada oração, e que Ele não vai ouvir porque o inimigo insistiu em fazer a gente acreditar que a nossa oração é fraca, sabe o que acontece? Quando nós permitimos que Ele plante essa sementinha da dúvida na nossa mente, nós começamos lentamente a nos afastar de Deus. Lentamente, nós começamos a nos afastar de Deus. Sabe por quê? Porque se a minha oração é fraca, se não adianta eu falar que Deus não vai ouvir, se tudo que eu tenho para trazer para Deus, Ele não dá atenção, não é importante, para que eu vou falar? Para que eu vou orar? Por que eu vou me relacionar com Ele? Deixa eu terceirizar a minha oração. E aí eu falo com a dona fulana lá da igreja, a dona Ana, a dona Maria, a dona Clara,
que são as diaconisas da igreja, que estão sempre lá na igreja, que tem grupo de oração na igreja, vou colocar o meu nomezinho lá para elas orarem por mim e aí eu fico livre dessa responsabilidade. Percebeu o perigo disso? Terceirizar a oração é terceirizar o seu relacionamento com Deus. Quando eu terceirizo, entrego para o outro, ou para outra, ou para uma outra pessoa, enfim, quando eu terceirizo a comunicação com Deus, eu estou dizendo assim, ó, eu não quero falar com Deus, fala você por mim porque Ele não me ouve mesmo. Isso é muito perigoso, porque faz a gente acreditar que Deus não se importa com a gente. E isso é uma grande mentira de Satanás. Então, risca aí da sua listinha essa ideia de que você não sabe orar, de que a sua oração é fraca. Não existe oração fraca. E não existe receita para a oração. Frases repetidas, sem você sentir de fato cada palavra que está dizendo, sem elas expressarem o que você está sentindo, as suas ansiedades, o seu medo, os seus sonhos, suas alegrias, frases repetidas não vão fazer a menor diferença no seu relacionamento com Deus. Deus vai ouvir, mas não vão fazer diferença. Faz sentido? Porque se oração é conversa e conversa é relacionamento, eu preciso investir tempo para conversar, para orar. E na medida em que eu for investindo tempo nesse relacionamento com Deus, eu vou me sentindo mais segura nesta conversa que é a oração. E eu não vou terceirizar, eu posso pedir apoio, eu posso pedir suporte com outras pessoas orando por mim, orando pelo meu problema, pela minha situação, mas eu orando junto. Eu me entregando a situação na mão de Deus. Isso é fé. Isso é compartilhar a fé. Isso é praticar a fé. Isso também é relacionamento. E aí quando o inimigo chega para você e fala assim, ó, a sua oração é fraca, não permita alimentar esta mentira. E não permita que a partir de hoje ninguém mais chegue perto de você para falar isso. Fulana, ora por mim porque Deus te escuta, mas não me escuta. Não, para com isso. Como assim? O Deus que eu sirvo é o mesmo que você serve. O Deus que me criou é o mesmo que te criou. Se Ele me ouve, Ele te ouve. Eu sou tão importante para Ele quanto você é. Então, vamos orar juntos. Mas você também tem responsabilidades de orar, de conversar com Deus. É o seu relacionamento com o seu Criador. Isso a gente não terceiriza, a gente não entrega para ninguém. Não permita que o inimigo alimente essa sementinha da dúvida na sua mente. Não existe oração fraca, ok? A sua oração, sim, é ouvida por Deus. E também não tem esse negócio de que a oração não passa do teto. Como assim? É uma conversa. Quando a gente conversa, a gente senta do ladinho de Deus. Te puxa um banquinho, senta na frente dele, se ajoelha aos pés dele, está com ele, perto dele, apresentando nossas angústias, os medos, as dificuldades, os problemas da semana que você teve, que estão aí apertando o seu coração. Aquela situação que até hoje você não conseguiu resolver e não sabe mais o que fazer e você está tentando se dar uma última chance. Apresenta isso para Deus e acredita, confia que Ele vai ouvir e atender não da forma como você quer, mas da maneira como Ele entende que é o melhor para você. Porque Ele sempre tem o melhor para a gente. Então essa é a primeira mentira, né? O primeiro medo que Satanás faz a gente sentir. Acreditar que a nossa oração é fraca, que a gente não sabe orar. E assim a gente vai se afastando de Deus e abrindo mão do relacionamento com Ele. Agora, olha só a segunda mentira. A segunda mentira que o inimigo conta para mim e para você. E a gente vai no livro de Mateus, capítulo 21, verso 22. Vamos juntos? Mateus, deixa eu achar aqui Mateus na minha Bíblia. O primeiro dos evangelhos. Mateus 21, verso 22. Achou aí? Mateus 21, verso 22. O inimigo chega com essa dúvida, alimentando esse medo. E aí vem a palavra e fala para mim, para você assim, ó. Mateus 21, verso 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É um soco na boca do estômago do inimigo, porque ele insiste
em falar para você e fazer você acreditar que você não sabe orar. E o segundo medo, que você foi longe demais. Já se sentiu assim? Eu fui longe demais. Para mim não tem mais salvação. Para mim não tem mais jeito. Eu já ultrapassei a fronteira do que era permitido. Eu fui longe demais. Não tem mais jeito para mim, não tem mais o que fazer. Se você pensa dessa forma, se você está alimentando esse sentimento na sua mente, na sua vida, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. É o inimigo insistindo. Quem é o inimigo, Betina? É o diabo. É Satanás, é o inimigo de Deus, inimigo da sua salvação. Ele não quer que você se aproxime de Deus. Ele não quer que você desenvolva um relacionamento íntimo e genuíno com o teu Salvador. E aí ele vai plantando mentiras na sua mente e faz você acreditar. E quando nós acreditamos aqui, quando nós acreditamos na nossa mente, a gente passa a falar a partir do que nós acreditamos e a gente passa a agir, o nosso comportamento começa a expressar isso. A gente começa a tomar decisões que mostrem isso. Eu não sei orar, então não vou mais orar, esse é o meu comportamento. Eu fui longe demais, então não vou buscar Deus. Esse é o meu comportamento, é a consequência dessa mentira que Satanás conta. E muitas vezes, Satanás usa a boca de pessoas próximas para contar essa mentira para você. A boca de pessoas muito próximas, parentes, familiares, quem sabe amigos, quem sabe irmãos da igreja, fazendo você acreditar, não, você já foi longe demais. A decisão que você tomou, o estilo de vida que você tem, a forma como você está vivendo, foi longe demais. Isso é demais para Deus. E aí a gente vai alimentando esse medo de realmente ter ido longe demais. E quando a gente acredita que a gente foi longe demais, o que a gente faz? A gente não busca a Deus, porque não tem mais salvação para a gente. Já fomos longe demais mesmo? Então você já foi, então pronto, não tem mais o que fazer. Essa é uma grande mentira. E essa mentira alimenta um medo gigantesco de que você foi longe demais e não há salvação para você. 3 medos que Satanás insiste em alimentar na nossa mente. E quando nós acreditamos e quando nós permitimos que ele faça isso, nós vamos nos afastando de Deus lentamente. Nós vamos acreditando que pra gente não tem mais jeito, que o melhor mesmo é ficar longe, vamos tentar terceirizando o relacionamento com Deus, com outras pessoas, com a irmã da igreja, com um amigo do trabalho, porque para mim não tem mais salvação. Primeiro medo, não sei orar. Isso me afasta. Isso quebra o meu relacionamento, a minha comunicação com Deus. Porque a oração é a chave que nos dá acesso ao céu. É a chave que nos dá acesso a Deus. A oração é a nossa comunicação direta com o Pai. E quando nós acreditamos que não sabemos orar, nós acreditamos que não sabemos conversar com Deus. Não tem fórmula, viu? Não tem receita para a oração. É você abrir a boca e falar com Deus, com o seu Criador, com o seu Pai. E o segundo medo, ter ido longe demais. Não há distâncias que nos separe do amor de Deus. É o que a palavra fala para mim e para você. Não há distâncias que nos separe do amor de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. É exatamente o contrário do que o inimigo quer que você acredite. Não há distâncias para o amor de Deus. Você pode pedir, e o verso bíblico em Mateus 21, 22 fala para mim e para você, peça e Deus concede. Deus se faz presente, Deus te resgata, Deus te apresenta uma nova oportunidade de vida. Peça e Deus se faz presente. E aí nós vamos para a terceira e última, ou melhor, o terceiro e último medo, que é bastante comum e que é consequência desses outros 2. O primeiro é não saber orar, o segundo é ter ido longe demais e o terceiro medo, não ser aceita. Se eu não sei orar, se eu já fui longe demais, eu não sou aceita por Deus. Deus não me perdoou e eu não sou aceita, sabe? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler 2 versos. Deixa eu abrir aqui.
Romanos capítulo 8, e nós vamos ler dois versos que vão desmascarar essa mentira de Satanás. Romanos 8, verso 38, 39. 8, 38 e 39. Diz assim, ó. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada que separe você do amor de Deus. Então, para com essa história de que você foi longe demais, de que para você não há mais salvação. Para de acreditar que não há perdão para o que você fez. Deixa o passado para trás. Se desprende do passado, olha para frente, olha para a palavra de Deus, te trazendo essa informação poderosa. Não há nada capaz de nos afastar do amor de Deus. E com o amor de Deus vem o perdão. E com o amor de Deus vem a paz, vem a aceitação, vem a presença do Criador na minha e na sua vida. Mas para isso, você precisa querer que Jesus se faça presente na minha e na sua vida. E quando nós alimentamos as mentiras de Satanás, a gente passa a desejar estar longe de Deus. A gente passa a desejar que Deus nem nos perceba, porque a gente não sabe orar. A gente foi longe demais e não há nada que a gente possa fazer para reformular ou apagar o que nós fizemos. De fato, não há nada que a gente possa fazer que apague os nossos erros. Mas Jesus já fez tudo o que foi necessário para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. E não há distâncias, e não há pessoas, e não há nada que nos separe do amor dele, porque ele promete que você é especial. Ele entregou a própria vida para que você tivesse vida e vida eterna. Então, não alimente as mentiras de Satanás. Não permita que as mentiras de Satanás, a partir da boca de outras pessoas, plantem dúvidas na sua mente sobre o amor de Deus por você. Porque você é especial. Você é a obra-prima da criação. E o Senhor está preparando um lugar muito especial para passar a eternidade toda contigo. Então, manda Satanás para lá com essas mentiras e abrace a verdade da palavra. Vamos orar? Vamos orar a Deus e encerrar esse programa orando e conversando com Ele? Porque a nossa oração é ouvida pelo nosso Criador. Senhor Deus, Pai querido, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua presença na nossa vida. Nos fortalece, nos ajuda a ouvir a Tua verdade, a Tua palavra e que ela faça diferença na minha e na sua vida, em nome e por amor de Jesus. Amém.